todos, é uma alegria estar aqui nesta manhã, neste culto, onde a linguagem hoje será direcionada mais para as crianças. Eu costumo falar lá na igreja e onde vou ministrar que é o melhor culto que tem, porque as crianças elas são muito sinceras, né? Semana passada nós tivemos a EBF lá na igreja. E aí eu estava contando uma história e eu falava assim, sobre o pecado. Aí eu falava, porque tem criança que às vezes fala palavrão. Aí uma lá no banco falava, eu tia. Ah, tem criança que desobedece a mamãe. Aí eu também, tia. Tem criança que fica nervoso à toa, bate no coleguinha. Ai, tia, eu faço tudo isso. E eu achei engraçado porque tinham muitas crianças e ela não se envergonhou e ela foi se identificando com tudo aquilo que eu ia falando. E às vezes nós adultos, para reconhecer um pecado é difícil, né? Mas a criança, ela é tão espontânea. Por isso que eu acho um culto lindo. As igrejas que apoiam o culto para as crianças, saiba que vocês estão na visão dos céus, na visão do reino. Porque a Bíblia vai nos dizer também lá em Lucas 15, quando Jesus estava ensinando ali no monte, as pessoas chegaram para ouvir da palavra dele e as crianças vieram para estarem perto de Jesus. E aí a Bíblia vai nos dizer em algumas versões que os discípulos começaram a impedir as crianças de chegarem até Jesus. Porque como que nós imaginamos quando as crianças foram até Jesus? Você acha que as crianças foram quietinhas? Não, né, meu amor? Não foi. Criança vai como? Vai correndo, vai gritando, vai pulando, empurrando. Porque isso é ser criança. E aí os discípulos, quando elas estão correndo para chegar perto de Jesus, eles param e falam, opa, para aqui não. E aí Jesus diz, deixai vir as minhas criancinhas, não as impeçam, porque delas é o reino dos céus. E às vezes na igreja, né, tem criança que às vezes está correndo. Claro que tudo tem que ter uma ordem no culto. A gente também não vai deixar a criança ficar passando por debaixo do banco, jogando os bancos para cima. Mas às vezes a criança ela é espontânea, né? Tá cantando um louvor, ela vai lá na frente, ela vai dançar. Tudo que seja com decência e ordem, Deus abençoe. E às vezes a gente fica puxando as crianças, não deixando elas participar. Né? Mas Jesus é aquele que aproxima as crianças, que traz para perto. E glória a Deus, esse culto pode ter certeza que é algo profético aqui nesta manhã. Né? Tal como esses, muitos outros acontecerão. Porque muitas famílias são salvas através das crianças. A criança, ela vem, traz o pai, traz a mãe, depois traz toda a família. E aqui não vai ser diferente. Amém? Quando a Dani me falou do tema, né, sobre oração, me veio várias histórias na cabeça. E ontem eu estava terminando um visual. E aí Deus falou comigo que não era esse que eu ia falar. Já era tarde da noite. Eu falei assim, não vou falar esse. E Deus me direcionou uma outra história. Eu acho que estava até no cronograma de vocês. Que também está em Lucas 18. Mas antes da história, vamos dar um espreguiçado? Quem já deu um espreguiçado aqui hoje? Não? Então vou ensinar para vocês espreguiçar de uma maneira diferente, ó. Mas primeiro, para espreguiçar, nós vamos ter que ficar de pé. Opa! E é assim, ó. Hoje é um dia lindo, dia lindo, dia lindo. Quando falar que hoje é um dia lindo, você vai esticar a mão lá em cima. Porque realmente hoje o dia está muito lindo. Vamos lá? Hoje é um dia lindo, dia lindo, dia lindo. Hoje é um dia lindo. Aqui, ó. Me sinto contente. Vamos? Então lá, vocês estão de nota 10. Aprenderam rapidinho. Mas não é só isso, não. Vamos lá. Hoje é um dia lindo, dia lindo, dia lindo. Hoje é um dia lindo. Me sinto contente. Ó, agora é para os que estão renovados, hein? Eu pulo bem alto. Se não der para pular, faz assim, ó. Levanta o pé. Mas se conseguir pular, amém. Vamos lá.
eu pulo bem alto, dou a volta e assento. Deu? Eu pulo bem alto, dou a volta e assento. Aí você vai falar pro seu amigo do lado. Porque seu amigo é o meu amigo e o meu amigo é amigo seu. Vamos lá? Porque seu amigo é o meu amigo e o meu amigo é amigo seu. Aê, agora vamos tudo, hein? Eita, agora! Hoje é um dia lindo, dia lindo, dia lindo. Hoje é um dia lindo, me sinto contente. Eu pulo bem alto, dou a volta e assento. Eu pulo bem alto, dou a volta e assento. Porque seu amigo é o meu amigo e o meu amigo é amigo seu. Porque seu amigo é o meu amigo e o meu amigo é amigo. Mais rápido um pouquinho. Hoje é um dia lindo, dia lindo, dia lindo. Hoje é um dia lindo, me sinto contente. Eu pulo bem alto, dou a volta e assento. Eu pulo bem alto, dou a volta e assento. Porque seu amigo é o meu amigo e o meu amigo é amigo seu. Porque seu amigo é o meu amigo e o meu amigo é amigo seu. Aê! Pode sentar. Ó, gostei de ver. Deu pra cansar um pouquinho, né? E deu pra espreguiçar também. Bom, como eu disse para os irmãos e para as crianças também, a nossa história se encontra lá no livro de Lucas, capítulo 18, e vai estar narrado nos versículos do 9 ao 14. A história que eu vou contar hoje foi uma parábola que Jesus contou para os seus discípulos e para todas as pessoas que estavam com ele no monte. Jesus gostava de falar por meios de história. E certa vez, Jesus estava num lugar com várias pessoas. E as pessoas que estavam naquele lugar ficavam assim: ei, eu sou mais importante. Aí o outro falava: você? Não, é eu que sou mais o importante. Eu ajudo mais, eu dou mais oferta aqui. Aí o outro falava assim: não, sou eu que sou mais importante. Eu ajudo os pobres e as viúvas. E estava aquela confusão. E Jesus, observando tudo aquilo, começou a contar uma história. E Jesus dizia que havia 2 homens começou a contar a história de 2 homens que resolveu ir no templo para orar. A Bíblia e Jesus não vai contar o nome deles, apenas vai dizer que um era um fariseu e o outro era um cobrador de impostos. E eles foram ao templo elevarem as suas orações ao Senhor. E Jesus continuava a história contando que o fariseu, que era uma pessoa muito importante, muito conhecida, muito estudiosa, começou a sua oração dizendo: ó Deus, o Senhor que estás no céu, que é poderoso, eu te dou graças porque eu, Senhor, jejuo 2 vezes por semana. Ah, Senhor,
Eu também dou dízimo de tudo aquilo que eu tenho. Não sou igual esses homens que ficam brigando, fazendo confusão. Também não sou igual esse cobrador de impostos, que eu acho, Senhor, que deve até cobrar imposto a mais, que as pessoas detestam. Eu não, Senhor. Eu sou aqueles que as pessoas me amam, porque eu sou muito importante. E o Senhor deve ficar muito feliz com a minha oração. O cobrador de impostos, vendo aquela situação, ele ficou no cantinho dele e nem teve coragem de olhar para o céu para poder orar. E ele falava assim: Senhor, me perdoa. E ele, na Bíblia fala que ele batia assim no peito e dizia: me perdoa, Senhor, porque eu sou pecador. Eu preciso do Senhor. Me perdoa, Jesus. Me perdoa, Senhor. E aí Jesus, ele disse que qual dali saiu abençoado? O fariseu ou o publicano? Quem que vocês acham, crianças? O publicano, muito bem. Porque ele orou com o coração dele, ele apresentou o coração dele ao Senhor. E essa oração, nós vemos que o importante não é como você ora, se você ora com palavras bonitas. O importante é que sai do coração. Aquele cobrador de impostos, o publicano, ele orou com o coração dele. O que ele falou? Senhor, eu sou pecador. Ele ficou se engrandecendo, falando palavras bonitas? Não, ele foi sincero. E a oração é isso. As crianças devem ter aprendido aí. Então, o que é a oração? Vamos lá? É orar, é conversar com... Eu preciso ter vergonha? Porque às vezes, sabe o que a gente pensa? Que a gente tem que orar igual o nosso coleguinha, ou igual o nosso papai, ou igual a nossa mamãe. Mas não, a gente vai orar, vai falar com Deus do nosso jeitinho. Igual a gente conversa com o nosso colega, nós vamos conversar com Deus. E como nós podemos orar? Vamos ler aqui? Podemos orar ajoelhados, em pé, sentados, deitados. Aqui tem a reticência, mas eu posso andar, orar quando eu estiver andando, quando eu estiver brincando, quando eu estiver nadando, quando eu estiver jogando futebol. Eu preciso fechar o meu olho. Se eu estiver jogando futebol, posso fechar o olho para orar? Não, senão eu vou tomar uma bolada, né? Nadando, talvez, né? Que você já vai fechar o olhinho para nadar. Mas o que quer dizer? Em todo tempo, a Bíblia vai nos dizer orar sem cessar. Orar sem cessar, então eu tenho que ficar andando, orando o tempo todo? É assim que é orar sem cessar? O que é orar sem cessar? Orar sem cessar é todas as vezes que vier algo na sua mente, você em mente falar com o Senhor. Por exemplo, se eu estiver lá no futebol jogando, você está jogando a bola, está chutando, e está aquele jogo pegado, que um empurra o outro, na sua cabeça vai: Senhor, me dá o livramento, e se puder, Senhor, me ajuda a ganhar esse jogo também. Senhor pode, a vitória o Senhor pode atender ou não, porque para a vitória a gente tem que treinar bastante, né? Mas o livramento o Senhor dá. Se eu estiver brincando na rua, eu estou brincando lá de pique-pega, eu estou brincando de bola, eu falo: Senhor, guarda o meu coleguinha, me guarda de machucar, guarda o meu colega ali de sofrer algum acidente. Isso é orar. Às vezes eu estou andando, eu lembro da minha mãe: Senhor, guarda minha mãe onde ela estiver, guarde meu pai. E às vezes um coleguinha, veio um nome na sua cabeça: Senhor, abençoe o meu colega. Na hora da prova, né? Agora vai começar as aulas amanhã. Ora, Senhor, para te dar sabedoria. Agora, Deus não vai responder oração se a criança, na hora da prova, achar que é milagre, né? Não estudar e fazer a parte dele. Aí não pode, porque a oração, ela tem que também ter ação. Eu posso só orar e não fazer a minha parte? De jeito nenhum.
Deus, ele faz o impossível, mas também a gente tem que fazer a nossa parte que é possível. Não é mesmo? E aonde que eu posso orar? Eu tenho que só entrar no meu quarto para poder orar? Não, eu posso orar em qualquer lugar. E quando eu devo orar? O tempo todo, igual nós falamos, igual eu falei aqui, orar sem cessar. E quem pode orar? A quem nós fazemos a nossa oração? Nós fazemos em nome de Jesus. E todos nós podemos orar. E orar com fé. E a Bíblia também vai nos dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. E a respeito da oração, eu gostaria de estar contando um testemunho para vocês nessa manhã. Eu tenho mais 2 irmãos. Eu tenho uma irmã e um irmão. Um irmão mais velho e a irmã mais nova. Quando a minha irmã ela tinha uns 3 anos de idade, nós estávamos brincando na casa da minha tia. E aí a minha irmã pegou uma folha daquela planta Comigo Ninguém Pode. E aí ela pegou e começou a comer. Daí passou um tempo, e aí o que aconteceu? Eu e meu irmão queria brincar, a gente não queria cuidar da minha irmã, a gente deixou meu irmão pra lá e foi brincar. Nisso, nós não vimos que ela pegou a planta. E aí, passado um tempo, a minha irmã começou a ficar tossindo. E ela tossia muito e começou com falta de ar. E a minha mãe perguntando, o que vocês fizeram? Eu falei, mãe, a gente não fez nada. E ela querendo saber o que tinha acontecido. Aí nisso, a minha mãe, a gente começou a procurar lá na casa da minha tia para saber se ela tinha engolido alguma coisa, mas a gente não achava. E aí, quando a gente já estava desesperado, mas sem saber o que fazer, naquela correria de procurar alguém para ir com ela no pronto-socorro, a minha tia viu a planta dela toda assim quebrada. Aí minha tia falou, eu acho que ela comeu a folha. E aí a mãe foi olhar a boca dela e estava com a língua verde. Falei, de fato comeu. Aí a gente foi para casa e a mãe conversando com a vizinha falou assim, nossa, minha menina comeu uma planta que ela Comigo Ninguém Pode, tá tossindo. Aí a vizinha falou com ela, Cristina, minha filha, corre com essa menina para o hospital que essa planta ela solta um tipo como se fosse um leitinho e sufoca. Aí a minha mãe falou, então é por isso que ela tá assim. E aí chegamos no pronto-socorro. Ela comeu a flor, era por volta de umas 3 horas da tarde. Quando chegamos no hospital, já umas 7 horas da noite, porque meu pai não estava aqui. Aí subiu eu, minha mãe, a minha irmã e meu irmão. Chegando lá no pronto-socorro, a minha mãe explicou ao médico o que estava acontecendo e a minha irmã ainda com muita falta de ar. Aí o médico chamou ela e falou assim, olha, a gente vai ter que fazer uma lavagem na sua filha. Porque essa planta, ela é venenosa, ela vai fechar as glândulas, vai fechar as glândulas da garganta dela, vai morrer por sufocamento. E aí a gente desesperado, aí a mãe falou, então tá, pode preparar tudo. Só que na hora que eles começaram a vir com aquelas agulhas, com aquele soro, a minha irmã começou a chorar. E aí a minha mãe falou assim, olha, eu não vou querer que ela fique aqui, eu vou embora. Aí o médico chamou minha mãe, abriu um livro e explicou tudo novamente. Ele disse, a senhora está ciente do que está acontecendo? E aí, nesse momento que ele estava explicando a minha mãe, que ela decidiu não deixar minha irmã internada, aí eu e meu irmão, a gente ouvindo aquilo, a gente ficou com medo da minha irmã morrer. Eu lembro como se fosse hoje. A gente ajoelhou lá no corredor do pronto-socorro e a gente, do nosso jeito, a gente orou. A gente falou assim, Senhor, nos perdoa porque nós não olhamos a nossa irmã. Mas dá o livramento dela, não deixa ela morrer, Jesus. Nós amamos a nossa irmã, livra ela. A gente orou desse jeito. Aí eu orei, ele concordou. Aí o médico chamou minha mãe, pediu para ela assinar um termo. E ele falou com ela, olha, em 12 horas sua filha vai estar morta. Às 3 horas da manhã a senhora não vai ter mais uma filha. E aí ela teve que assinar o termo de responsabilidade, né? Esperando se ela viesse o óbito, ela ia ter que responder
ia responder na justiça. E aí nós fomos para casa e a gente orando. Aí eu falei, o meu irmão falou assim, mãe, não precisa ficar preocupado, não, a gente já orou. Minha irmã não vai morrer, não. E aí fomos para casa, dormimos, aí a gente deitou. Aí eu lembro direitinho, quando foi umas 2:30 da manhã, a mãe acordou e ficou lá olhando a Fiamma. Minha irmã chama Fiamma. Esperou a Fiamma ali, ficou olhando, né? Ver o que ia acontecer. Porque a gente ora, mas às vezes a gente fica meio assim, sem crer na oração. Né? E aí deu 3, deu 4, deu 5 e ela tá aí já uma moça grande, casada e livre. O Senhor deu livramento. Então olha o poder da oração. Né? Nós fizemos uma simples oração igual esse moço, esse publicano, ele fez do jeito dele. E eu e meu irmão também fizemos ali do nosso jeito. E eu acredito que se eu desse aqui a oportunidade para cada um, alguém teria algum testemunho sobre oração. Né? Às vezes nas coisas mais simples, Deus ele fala. Às vezes é a oração mais simples, Deus ele responde. Tem oração que demora mais um tempo para ser respondida. Tem oração que são respondidas mais rápidos. Tem oração que às vezes nós vamos fazer e que vai parecer que o Senhor não quer atender. Mas Deus, ele conhece todas as coisas e ele sabe o que é melhor para mim e para você. E dentro da oração, eu queria deixar aqui hoje com vocês falar com vocês também. Dentro da oração, a oração ela tem que estar presente na nossa vida. E qual que é o desejo do cristão? Qual que é o nosso anseio? É ir morar no céu. Lá no céu. Mas eu posso chegar no céu de qualquer maneira? Não posso. Para eu ir para o céu, eu tenho que seguir alguns passos. Vamos ver quais passos são? O primeiro deles, eu preciso... O que está escrito aqui? Aceitar a Jesus. Para eu ir morar no céu, eu preciso declarar com a minha boca e confessar que eu aceito a Jesus. Eu vou falar assim: Senhor, a partir de hoje eu entrego a minha vida em tuas mãos. Quando eu faço isso, eu vou dar o segundo passo, que é o quê? Arrepender. Quando eu aceito a Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, dos meus erros. Eu abro mão de tudo aquilo que eu fazia de errado. Igual a coleguinha lá na igreja, né? Que aí falou, conforme eu fui ali falando dos pecados, aí ela foi se manifestando, depois eu chamei ela e nós fizemos essa oração de arrependimento. Ela entendeu que aquilo que ela fazia não agradava ao Senhor, que era pecado. E o que é o pecado? É tudo que eu vejo, que eu falo, que eu penso, que eu pego e por onde eu ando, e aquilo que eu sinto e que não agrada ao Senhor. E ela se arrependeu disso tudo. Então, quando nós aceitamos a Jesus, nós nos arrependemos e damos mais um passo para chegarmos ao céu. E olha só, o terceiro passo é o que é? Orar. Depois que eu me arrependo, eu aceito a Jesus, eu me arrependo, eu também preciso ter uma vida de oração. Eu posso orar só de vez em quando? A Bíblia fala que nós devemos orar sem cessar. Então a oração ela tem que fazer parte da nossa vida. E a oração, como nós vimos aqui, é falar com Deus. Pode ser como nós vimos, ajoelhados, assentados, deitados, em pé. Só uma coisa que é importante na hora da oração, nós temos que ter respeito. Por mais que eu esteja andando ou brincando, se eu colocar o meu coração, eu tenho que ter respeito, ter reverência. E Deus, ele vai ouvir. Eu também preciso o quê? Adorar. E o que é adoração?
É nós falarmos com o Senhor, declararmos o que Ele é, falar que Ele é maravilhoso. Nós temos que adorar Jesus também a todo tempo. Às vezes, crianças, a gente está passando tanta dificuldade que a gente esquece de adorar e só reclama. Às vezes a gente passa por situações tão difíceis, por exemplo, na escola. Às vezes a professora dá uma matéria difícil da gente entender, ao invés da gente falar assim, Senhor, eu não estou entendendo agora, mas eu te agradeço, eu te adoro, porque eu sei que o Senhor é o Deus da sabedoria e o Senhor vai me dar sabedoria para aprender. Mas às vezes, ao invés de falarmos isso, o que é que a gente fala? Eu sou burro mesmo, eu não entendo nada, aquela professora é chata. Para que a gente vai estudar? Para que existe escola? Olha só, quando eu faço isso, eu estou pecando porque eu estou murmurando. Mas se eu adorar o Senhor, as coisas serão diferentes. E engraçado que quando o Heitor ia para a escola, ele teve uma época que ele não estava querendo ir. Ele tinha trocado de escola. E aí foi acontecendo umas situações. Eu falava assim, meu filho, vamos orar. Vamos orar que Deus ele vai mudar a situação. E Deus ele mudou. Ele passou por uma prova muito grande, né, Heitor? E aí eu cantava pra ele assim, ó. Tudo é difícil, mas é só. Até fácil se tornar. Boas notícias vão chegar. Se você acredita, coloque um pé e o outro pé e vai na fé. Olha pra Deus e sorria. Coloque o medo debaixo do braço e siga. Daí eu falava pra ele, vambora, Heitor. Aí eu cantava, como é que é, Heitor? Aí ele cantava junto comigo. Então, assim, são experiências lindas que nós vivemos, assim, através de oração. Né, meu filho? E quando ele era pequenininho, ele também não queria ir para a escolinha. Eu falava, Heitor, vamos ver o que o Senhor está falando com você. Heitor, não precisa ter medo, eu estou contigo. E isso ia fortalecendo o coração dele. E aí ele ficava cada dia melhor na escola. Não era fácil, o início não foi fácil. Mas no final deu certo, né, meu filho? Nós vencemos. E glória a Deus, ele está aí. Às vezes passam as matérias difíceis, né, meu filho? Mas Deus ele vai honrando, ele vai capacitando. E às vezes, crianças, não significa que na escola, quando tivermos dificuldade com alguma matéria, que nós vamos fechar tudo. Às vezes nós vamos tirar uma nota ali legal, que não é chegar a fechar. Mas eu falo, é um degrau de cada vez. Eu posso pular aqui do primeiro para o último degrau para chegar no céu? Na nossa vida também é a mesma coisa no dia a dia. E por último, eu preciso o quê? Obedecer. Obedecer ao Senhor Jesus, ao que Ele falar comigo. Mas para eu obedecer, eu preciso fazer o quê? Ler a palavra. Porque como eu vou saber o que eu preciso fazer se eu não ler a palavra? Como eu vou obedecer a Jesus? Não é mesmo? Então nós precisamos seguir esses passos para que nós possamos chegar até ao céu. E lá no céu as ruas são de ouro. Fala que os mares são... A água é cristalina, que tem um trono que jorra. Uma água cristalina do trono de Deus. Fala também que lá existe uma árvore que produz frutos sempre. Fala também que aquele que aceitar Jesus e se arrepender, o seu nome estará escrito no livro da vida. Imagina só, criança, chegar o dia que o Senhor vai te chamar e vai dizer assim: vinde benditos do meu Pai, entre para o gozo do meu Senhor. Nós vamos estar lá diante de um banquete. Não haverá fome, não haverá dor, não haverá tristeza, mas só haverá alegria, paz, satisfação. Nós veremos o Senhor face a face. Nós receberemos roupas novas. Olha só que lindo. Mas para eu poder chegar até esse lugar, eu tenho que seguir os passos que vai me levar em direção ao céu. E um deles é a oração. E eu trouxe aqui para vocês também essa latinha aqui da oração.
E eu gostaria de propor a vocês um desafio essa manhã. Quem topa? Não é nada difícil. Aqui dentro tem algumas fichinhas. E aí eu vou estar passando essa latinha. Vocês vão tirar a fichinha que está aqui. A fichinha são motivos de orações. Por exemplo, gente, eu até joguei um perfume nela, sabe por quê? As nossas orações, elas têm que subir como um aroma suave ao Senhor. Eu falei, vou jogar um perfuminho que vai simbolizar a nossa oração. Tá cheirosinho. Depois vocês podem cheirar. Por exemplo, ó, tirei aqui, ó. Ore por seu pastor. Então, o que nós vamos fazer? Durante esta semana, todos nós vamos pegar uma fichinha que está aqui. E vai estar essa semana fazendo essa oração. Tem ore pelo pastor, por exemplo. Tem aqui, ore pelo Brasil. Então, a fichinha que você tirar, você vai estar por uma semana estar fazendo essa oração. No seu momento de devocional, no seu período de oração, você vai estar sempre lembrando desse pedido de oração aqui. E aí eu vou deixar essa latinha aqui com vocês. Depois, se vocês quiserem, pode colocar outros motivos de oração. Se vocês também desejarem, pode continuar fazendo a dinâmica, tá? Então, daqui a pouquinho, eu vou estar passando aí para vocês poderem estar tirando a fichinha e orando. Quem topa fazer essa dinâmica comigo? Amém. Glória a Deus. Aleluia. E é isso que eu gostaria de deixar aqui para vocês nessa manhã, tá? Não deixemos de orar. Oremos sem cessar. Porque a vinda do Senhor, ela está próxima. E as coisas vão ficando difíceis. E quando você achar que está mais difícil ainda, ore ao Senhor. Né? Lembra dessa música? Tudo é difícil, mas ele vai passar. Se a gente tem medo, vamos colocar aí debaixo do braço e vamos seguir. Né? Não vamos deixar o medo nos parar. Não vamos deixar as situações do dia a dia nos paralisar. Porque se a gente hoje em dia pegar um jornal, televisão, ficarmos olhando muito assim na internet, as notícias são desanimadoras, né? Mas Deus é aquele que sempre tem estado com a gente, tem estado com cada uma de vocês, crianças. Ele sempre responde a sua oração do seu jeitinho. Deus, ele nos ama, ele nos ouve e ele tem prazer em nos abençoar. Amém? Vamos orar comigo então? Senhor Deus, soberano Pai, nesta manhã nós te rendemos graças porque o Senhor é bom e porque a tua misericórdia ela dura para sempre. Deus, nós te louvamos porque tu és um Deus bom e fiel. O Senhor é um Deus que tem prazer em nos abençoar. Então, nesta manhã, eu quero estar pedindo ao Senhor que o Senhor possa estar depositando no coração de cada um aqui uma bênção especial. Deus, o Senhor conhece o coração interior de cada irmão, de cada irmã, de cada criança, de cada adolescente. Deus, o Senhor conhece as dificuldades e angústias que às vezes têm assolado corações de alguns aqui. Mas Deus, eu quero pedir que nesta manhã o Senhor possa mesmo vir com o teu socorro, com a tua providência. Abre portas, Senhor, que precisam ser abertas, mas feche aquelas que também necessitam ser fechadas. Que o Senhor possa se revelar a cada um aqui, da maneira que cada um entenda, Senhor, em nome de Jesus Cristo. E Deus, e eu peço uma bênção especial para as crianças desta casa. Aleluia. Pai, tal como elas tiveram esse aprendizado sobre oração. Amém, tantas orações, Senhor, foram ensinadas aqui. Orações de súplicas, de clamor, de intercessão, de petição. Pai, que o Senhor possa nesta hora direcionar a cada uma dessas crianças, levantá-las, Senhor, como intercessores desta casa. Que as crianças dessa casa venham a ser a geração que possa mesmo fazer a diferença na nossa nação. E que cada um aqui que está também venha a ser exemplo para estas crianças, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo, eu quero mesmo pedir que o Senhor possa cada
dia direcionar, ó Deus, os pastores desta casa, Amém. ampliando a visão Sim, deles, ó em Pai, nome em de nome de Jesus. Jesus Cristo. Aleluia. Que essa igreja possa mesmo cobri-los de oração, Amém, meu em Pai. nome de Jesus Cristo. Que essa igreja possa ser intercessora, Sim, Pai. Deus. Assim eu peço ao Senhor, te louvando e te agradecendo por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então, antes de encerrar, eu vou passar aqui a latinha. Aí vocês vão tirar, vai ver o que é e voltar com a fichinha aqui para a latinha.